Eu até marquei aí para vocês começarem a ler no versículo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofertas, também vosso Pai Celestial as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pula ao versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe
que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? É uma palavra bem básica, bem simples para que nós possamos entender. Já era simples quando Jesus falava. Mas vamos contextualizar com os nossos tempos. Vamos contextualizar com aquilo que a gente vive. Muito disso a gente vive na íntegra. Nós vemos pessoas que por vezes fazem um jejum, fazem a sua oração, mas erram na sua quantidade ou na sua qualidade, não sei. Muitos pensam que pelo muito fazer alguma coisa vão agradar ao Senhor. E realmente alguma coisa nós temos que fazer para agradar ao Senhor, mas isso não é o mais importante. E tudo isso nós vamos estar analisando dentro dessa palavra que nós lemos. Nós dizemos aqui nesse título, o cidadão do céu fala a língua do reino. Como aprender a falar a língua do reino? Muita gente fala assim, não, mas o crente tem um jeito de falar que é muito difícil de falar. Começa a orar para você aprender. Começa a orar, assim como você fala com Deus, você falar com o seu irmão. E daí muita gente pensa que é, amantíssimo amigo. Eu te enalteço nessa noite. Que bom que você veio. Porque só ora assim, não sabe orar de uma forma como nós conversamos aqui. Não sabe falar com Deus. Jesus ensinou uma forma tão simples de se orar. E por vezes a gente faz aquele rebuliço todo para orar e não ora é nada. Fala, e patina e não sai do lugar. Porém o Senhor está procurando pessoas que conversem com Ele. Eu creio que quando ele saía com Adão na viração do dia lá no Éden, era uma conversa que eles tinham. Eu creio que Jesus, quando ia diante do Senhor para orar, também era uma conversa que eles tinham. A minha esposa brincou com o David hoje, e ela falou assim, David, ontem você estava conversando com quem dentro do seu quarto? E daí ele falou assim, eu estava orando. E daí ela bem assim, mas a pessoa só podia estar respondendo, porque você falava tanto. E é exatamente isso que precisa acontecer. É exatamente isso que precisa acontecer na nossa oração. Nós falarmos com Deus e Ele fala conosco. Nós falarmos com Deus e Ele fala conosco. Oração não é um monólogo. Oração não é você fala e Deus escuta. Você fala e Deus por muitas vezes te corrige. Deus por muitas vezes te dá uma surra. Deus por muitas vezes te dá ali um carinho. Ele é pai. E o pai normalmente responde ao seu filho. Antigamente não, Antigamente o filho falava, ele, cala a boca! Não fale comigo! Cadê o respeito falando com o pai? Hoje a gente olha isso, meu Deus do céu! O que tem o filho conversar com o pai? É a coisa mais natural do mundo e a coisa mais natural do reino. Os filhos conversarem com o pai. Como que uma criança aprende a falar, querido? Conversando com o pai e com a mãe. As primeiras pessoas que ele precisa estar ouvindo é o pai e a mãe. Então imagine só, nós fazemos parte do reino de Deus e não conversamos com o pai. A gente vai ser um bando de mudo no reino de Deus. Que não saberemos como falar, ou fanhos. Os meninos gostam que eu faça fanho, mas eu não vou fazer aqui. Tem dificuldade na fala aquele que não conversa com seus pais. Tem dificuldade de relacionamento aquele que não conversa com seus pais. E da mesma forma, dentro da igreja, tem dificuldade de relacionamento a crente que não ora. Tem dificuldade de se relacionar com seus irmãos, porque não ora, não sabe conversar com eles. Sabe aquele que por vezes entra na rodinha dos adolescentes na igreja e de repente ele só começa a falar palavrão?
E é palavrão para cá, é palavrão para lá, os adolescentes vão tudo se afastando dele. Não é bom que isso aconteça também. É bom que aqueles que estão vendo isso, ensinem ele a falar. Ensina ele a falar, ensina ele a orar. Ele vai começar a orar e o linguajar dele vai começar a mudar. Né? Como que a gente vai orar a Deus e começar a falar palavrão para ele? Não tem possibilidade. Daí é certo o pai que vê a criança falando palavrão, cala a boca, menino. Aprenda a falar. Aprende a falar. Fala coisas com educação. Como está a nossa vida de oração? Né? Como está a nossa vida de oração? Eu posso ver na votação. Eu fiz uma votação no IBBC e tinha alguns cursos lá oferecidos para que nós vamos começar esses cursos. E lá tinha intercessão, que é a oração, né? Lá tinha adoração, lá tinha pregação e lá tinha também o serviço dos obreiros com socorro. Né? Imagine só aquele que tem mais votos. Imagine só. Nós estamos formados ali de adolescentes e jovens principalmente. Então imagine qual ganhou. Era óbvio que a adoração ia ganhar. Era óbvio, mas eu fiz a votação mesmo assim. Porém, quando eu falei com a nossa pastora e pedi o voto dela, ela falou bem assim, é óbvio que precisa começar com oração. Porque nada no reino de Deus se começa sem oração. E daí eu conversando com ela, falei bem assim, só que eles não sabem que a adoração começa com oração. Adoração se começa com o joelho no chão. Adoração se começa com intercessão. Adoração começa aprendendo a falar. Como que a gente vai adorar a Deus se nós não sabemos falar a língua de Deus? Como nós vamos falar alguma coisa se nós não sabemos como conversar com o nosso Deus? Jesus trouxe aqui para nós alguma coisa sobre oração. Como está a nossa vida de jejum? Por muitas vezes a gente pensa assim, mas para que serve jejum? Eu não consegui entender o que serve jejum ainda. Eu faço jejum, eu só passo fome e dor de cabeça. Quando você começar a entender o valor desse ato na presença de Deus, não é para você ganhar alguma coisa, não é para você dar alguma coisa, mas é simplesmente para que você deixe Deus falar com você. Como está a nossa... Eu coloquei aqui um termo bem fácil de se entender, porque aqui fala sobre tesouro no céu. Daí a gente fica pensando aquele monte de moedinha igual tesouro pirata, né? Aquele monte de moedinha igual do tio Patinhas. Né? Quando o nosso tesouro, o nosso principal tesouro é o nosso tempo, querido. Eu não conheço nenhum de vocês aqui que tenha rios de dinheiro igual o tio Patinhas para nadar nele. O tio Patinhas vai lá e pula no trampolim dentro da moedinha e sai nadando dentro daquelas moedinhas. Eu não conheço ninguém que possa fazer isso aqui. Ninguém tem tais riquezas dessa forma. Às vezes a gente tem um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, no máximo 4 salários mínimos. Pelo que eu conheço os irmãos aqui. E daí a gente vê assim, riqueza, mas eu não sou rico. A tua maior riqueza é o tempo que todos têm iguais. Todo mundo tem 24 horas ao dia. E enquanto Jesus não vier, esse tempo não se acaba. Enquanto Jesus não voltar para levar a sua igreja, só vai se acabar esse tempo, Franciele, quando você já não estiver mais regida por esse tempo. Mas esse tempo é a tua maior riqueza. Como está a nossa poupança celestial? Que tempo você tem dedicado a Deus? Que tempo você tem dedicado ao Senhor? Se dependesse da minha oração, jejum e poupança celestial, será que eu seria salvo? Será que você pode fazer essa pergunta para você agora? Se dependesse da minha oração, jejum e poupança celestial, eu seria salvo? Nós, pela palavra do Senhor, sabemos que a salvação vem apenas por Jesus Cristo.
Não tem dinheiro que pague, Ana. Não tem dinheiro que pague. A nossa dívida já foi paga e um preço altíssimo que nós, com o nosso tesouro, não seríamos capazes de pagar. Mas Jesus Cristo pagou esse preço. Não é pelo muito orar que nós vamos ser salvos também. Muito menos pelo muito jejuar. Sabemos que não é pelo muito fazer coisas como orar, horas e horas, que nos fará mais salvos. Tem uma canção que a gente canta bastante, né, que fala que não existe nada mais que a gente possa fazer para aumentar a graça. A graça é enorme. A graça é infinitamente grande para nós. E isso é a graça que não vem de nós. Vem de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Mas Paulo ele faz uma pergunta interessante. Se nós sabemos que a graça, então, nos purifica de todo pecado, que Jesus, através do seu sangue, nos purificou de todo pecado, e isso é a graça, então nós vamos começar a pecar. E ele diz assim, de maneira nenhuma. Antes nós vamos dominar sobre o pecado. E como nós dominamos sobre o pecado? Oração e jejum e tempo com Deus. Então não cabe a nós orarmos e orarmos e orarmos e orarmos para aumentar essa graça na nossa vida. Mas para que nós sejamos fortes nessa caminhada e não venhamos cair no meio do caminho, nós precisamos orar. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e falar com Ele. Sabemos que o jejum não é pagamento de promessa. Talvez você diga assim, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer um jejum de 3 dias, ou aleluia. Se o Senhor me der esse namorado, eu vou fazer um jejum de 40 dias, ou aleluia. Olha, querido. Lutero, ele se converteu ao Senhor quando ele percebeu que as suas penitências não valiam a pena. Que as suas penitências não eram nada que iria aumentar a graça do Senhor. Porque ele estava lá na escadaria, subindo de joelho, pagando penitência. Subindo de joelho da igreja, assim, né? Na escadaria da igreja. E daí o Espírito Santo falou com ele. E disse assim, o justo viverá da fé. Ele avermelhou. Ele ficou com muita vergonha. Vergonha de quem? As pessoas que estavam ali em volta dele também eram idólatras. Também eram pessoas que estavam ali se curvando diante de demônios. Também eram pessoas, eles não sabiam dessa forma. Porém, eles estavam na mesma situação que ele. Ele não estava envergonhado diante das pessoas, mas diante de Deus, diante do Espírito que falou no coração dele. E disse assim, olha, não é necessário que você faça isso. O justo vai viver pela fé. O justo, ele vive pela fé. Não tem nada que ele possa fazer a mais ou a menos para que ele possa ser mais salvo. O jejum não é pagamento de promessa. Nem crédito que obrigue a Deus a fazer algo para nós. Né? Eu vou juntar nessa poupança de Deus, né? Vou fazer jejum. E daí depois eu tiro férias do jejum. Porque daí eu já fiz tanto jejum na minha vida, eu não preciso mais fazer. Né? Fiz um jejum hoje, então eu só vou precisar fazer daqui 3 meses, né? Fiz um jejum agora, então essa semana eu já não preciso mais fazer. Querido, o tanto de jejum que você precisa fazer é a necessidade que você tem de se quebrantar. A necessidade que você tem de ter fé. Porque o jejum quebranta o coração. O jejum tira a cera espiritual. Sabe quando você diz assim, eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu nunca consegui ouvir a voz de Deus. Começa a jejuar para ver o que acontece. Às vezes que eu ouvi nitidamente a voz de Deus na minha vida,
eu estava em jejum e oração. As vezes que eu consegui ouvir assim como você está me ouvindo, foi quando eu estava em jejum e oração. Por quê? Porque o coração está quebrantado, o coração está sensível, a mente está sensível a ouvir a voz de Deus. Não é algo assim como um escudo, nada disso. É apenas para nós deixarmos a nossa carne fraca e o nosso espírito fortalecido. A nossa carne enfraquece, porque o que nos afasta de Deus? Não é o pecado? O pecado procede de onde? Da carne, da própria carne. O pecado procede de nós mesmos. O pecado que habita em mim, diz o apóstolo Paulo, esse faz com que eu peque. O pecado que habita em mim. E daí ele fala assim, mas Jesus aniquilou o pecado. Ué! E agora? Jesus aniquilou o pecado ou o pecado vive em mim? O pecado já não tem mais domínio sobre mim. Mas se eu deixar a carne prevalecer sobre mim, se eu deixar a carne prevalecer na minha vontade, aí eu deixo os pecados prevalecerem, e daí eu tenho divisão entre Deus e eu. Deus já não me ouve, eu não ouço mais Deus. Por isso o jejum, para que a carne esteja enfraquecida, mas o espírito esteja forte. Muito menos o que assegura a nossa ida ao céu. Será que se eu jejuar bastante eu vou para o céu, amigo? Será que se eu jejuar bastante, Jô, eu vou para o céu? Será? Será? Será que eu sou merecedor de alguma coisa? A graça é essa. A graça está em Cristo Jesus para que ninguém se glorie. Não está nas nossas obras, mas está na nossa fé. A fé em Cristo Jesus, todas essas coisas são armas para que nós possamos andar mais confortavelmente, andar mais facilmente nesse mundo que nós temos aflição, que nós temos tribulação, que nós temos luta. Então daí o Senhor nos ensina a jejuar para quê? Para vencer tentação. Veja só, Jesus não perdeu 40 dias. Jesus não perdeu o seu tempo, 40 dias jejuando no deserto. Sabe o que Jesus foi fazer lá? Muitos podem responder, jejuar. Eu digo para você, não, ele foi para ser tentado pelo diabo. É o que está escrito lá. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E daí ele sendo tentado, o que ele fez, querido? Jejuou. E em tudo foi tentado, mas sem pecado. Porque daí a gente ouve a voz de Deus, porque daí a gente caminha com Deus, a gente faz a vontade do Espírito e não da carne. Quando a nossa carne está enfraquecida e o nosso Espírito está forte, ligado com o Senhor, nós fazemos a vontade de Deus. Mas sim, o jejum é uma atitude que amolecerá o nosso coração para recebermos ao Senhor dentro de nós. E agora, essa tal de poupança celestial, vamos colocar assim, essa poupança na presença de Deus, guardar tesouro, um baú ou uma arca, o baú normalmente guarda coisas velhas, coisas velhas, mas quando você tem uma arca, você guarda um tesouro. Então você tem lá o teu tesouro tão importante, que é o teu acordar, que é o teu levantar, que é o teu andar, que é as pessoas que você conversa, todo o teu tempo, todo o teu presente. Hoje nós chamamos de presente, não é à toa, é um presente que Deus tem dado a cada um de nós hoje, para que nós possamos viver bem. Existia uma propaganda, agora já não tem mais essa propaganda, mas eu já citei aqui. Esse moço acordava perto das 6 da manhã, despertador lá, e daí ele começava uma narração. Esse é o último dia da minha vida. Esse é o último dia da minha vida. É um presente que o Senhor tem dado para cada um de nós, e é um presente que é o último dia da sua vida.
Mas por vezes a gente fica vivendo como se nada fosse acontecer. Se Deus não estivesse de olho em nós. Nós precisamos guardar o nosso tempo ao Senhor. Nós precisamos dar o nosso tempo ao Senhor. Esse é o maior tesouro que nós temos. Voltemos à oração. Quanto à oração, o que Jesus ensina nesse texto? Ele diz que semelhante à prática da justiça, que nós lemos nos primeiros 4 capítulos, da justiça social, Jesus coloca a oração numa posição de segredo entre as pessoas. Muita gente só quer orar na frente dos outros para que os outros vejam. E Jesus, lá no Sermão do Monte, ele já dizia assim, olha, você não precisa mostrar para ninguém que você ora bastante. Você precisa apenas orar. Você precisa orar ao Senhor que te vem em secreto. Você não precisa mostrar para ninguém. Mas aí tem aquele espertão que não gosta de orar, né? E ele fala assim, não, eu não vou orar na igreja com os irmãos não, porque eu não quero que ninguém veja orando. Mas nem Deus vê ele nunca orando. Orar na igreja faz bem, querido. Nós estarmos em comunhão faz bem. Nós oramos uns pelos outros. Somos abençoados, somos edificados. Mas toda a nossa oração não pode ser para impressionar os nossos irmãos. Nós precisamos chegar na presença de Deus e falar com Ele. E Ele falar conosco. Diz que a quantidade não é o principal, mas sim a qualidade. Ele diz assim, olha, não adianta uma multidão de palavras como os gentios fazem. Quem eram os gentios? Vamos contextualizar isso daqui. Quem eram os gentios? Nós não somos gentios? Nós somos gentios. Porém, aqui ele estava falando com os judeus. E ele falava, olha, o povo que faz parte das outras nações em volta de nós, eles adoram ídolos. Eles adoram imagens, eles adoram outros pseudo-deuses. Pois nós sabemos que há apenas um Deus. Mas eles adoravam imagens. E o que eles faziam? Iam diante deles lá e faziam a sua reza. Faziam a sua reza dizendo diversas coisas, mas principalmente repetindo a sua oração. É igual quando você quer alguma coisa, né? Faz de conta que você quer vamos colocar aqui um cachorro quente. Daí você fala, Senhor, eu quero um cachorro quente. 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 E fica 2 horas falando, Senhor, eu quero um cachorro quente. Ei, muda o disco! Deus, antes mesmo que você abrisse a sua boca, já sabia o que você queria. Ele só queria que você dissesse assim, Deus, eu estou precisando de um cachorro quente. Em nome de Jesus, me dá, Senhor. Louvado, engrandecido seja o teu nome pelo cachorro quente que eu vou estar comendo daqui a pouco. É tão diferente, não é? É tão simples orar na presença de Deus e esperar que Ele faça alguma coisa, sem que a gente fique, cruzando os dedos e falando, Senhor, eu quero um cachorro quente, Senhor, eu quero um cachorro quente, Senhor, eu quero um cachorro quente. Cachorro quente. Vãs repetições não agradam ao Senhor. Não significa nada para Ele. É apenas um papagaio repetindo uma oração. O importante é saber que uma oração com qualidade é elevada à quantidade. Aqui daí pega aquele que é preguiçoso, aquele que não gosta de orar. Aquele que precisa aprender a orar igual o pastor, assim. Nós precisamos aprender a orar, querido. Sabe por quê? Porque quando nós fizemos uma oração de qualidade, a quantidade vem naturalmente. Ou você acha que Jesus orava pouco? 9 horas é pouco para você? O que nós estudamos a respeito de Jesus, ele orava 9 horas por dia. E daí a gente falar assim que a quantidade não tem importância, é que a qualidade da oração é que vale, querido. Jesus não perdia o seu tempo. Jesus guardava o seu tesouro. Jesus falava o que realmente importava. Jesus falava com Deus o que realmente importava. Então foi necessário que ele ensinasse para os seus discípulos. Seus discípulos chegaram para ele e disseram, Senhor, nós não sabemos como orar. Nós vemos o Senhor e ficamos aqui babando.
Ensina-nos a orar. João fazia isso com seus discípulos, então faz o mesmo conosco. Ensina-nos como nós devemos orar. E Jesus ensinou. Em seu modelo de oração, Jesus mostra que o primordial é a adoração e a vontade dele em nosso homem interior. Ele não está interessado necessariamente no que você vai vestir. Ele não está interessado necessariamente no que você vai comer. Ele não está interessado no carro que você vai dirigir. Ele não está interessado exatamente nessas coisas externas. Ele está interessado, e isso nós olhando para o modelo de oração que Jesus Cristo nos ensinou. Ele está interessado no modelo de homem interior. Como eu vou ser interiormente? O que eu vou expressar para que o Senhor me cure interiormente? Primeiramente ele diz: Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. É necessário ter adoração na oração. Nós precisamos adorar ao Senhor. Ah, mas é só no começo da oração? Não, pode fazer no meio, pode fazer no fim, pode fazer nas entrelinhas. Louvar a Deus é o que mais importa. Por quê? Porque o louvor a Deus atrai a presença de Deus para você. Imagine só você orando e Deus ali do teu lado. É diferente daquilo que a gente por vezes ora e pensa que Deus está lá na China, né? Deus, se o Senhor arranjar um tempinho na sua agenda, volta aqui para o Brasil e faz alguma coisa na minha vida, por favor. Querido, Deus está com você no momento em que você dobra os seus joelhos e começa a adorar a Ele. Ele inclina os seus ouvidos e começa a te ouvir. É somente falar com Ele. Ele diz que Deus é santificado. Ele diz: Deus tem o domínio e o poder, ou seja, o que vale é a vontade do Senhor. E daí vem aqueles espertos e dizem para mim assim: eu coloquei Deus na parede. Vou dar um UFC nele. Né? Deus tem o domínio da minha vida. Deus tem o poder da minha vida. É Ele que controla. É claro que de vez em quando, né, pode estar lá alguém no timão, lá, né, no timão do barco, e vira para um lado e vira para o outro. De repente vem a vela e tum na cabeça daquele que está dirigindo. Né? Pode acontecer isso num barco normal, mas o nosso Senhor, Ele não leva pancada nossa, não. Ele não está interessado em você chamar a atenção dele, não. Ele está interessado em que você reconheça o domínio e o poder que Ele tem sobre a nossa vida. No versículo de número 11, é cogitado ali um pedido. Ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí a gente vê o primeiro pedido, né? O primeiro pedido assim, material. E daí a gente fica pensando: mas será que é só material? Por que ele colocaria alguma coisa material em meio a tantas coisas espirituais? Porque o pão que ele diz que ele come não é o pão, necessariamente pão, mas é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Então o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá a tua palavra, Senhor, todos os dias. Sabe aquele crente que diz assim: não gosto de ir no culto, não gosto de ouvir a palavra? Querido, você não gosta de pão, então. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, você não gosta. Você prefere ficar comendo pão que o diabo amassou em casa. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós comemos do pão do céu. Lá em João, Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Seus pais morreram quando comeram maná. Mas eu sou o pão que, se vocês comerem, vocês terão vida eterna. Vocês terão vida em vocês mesmos e nunca mais terão fome. Nós ouvimos que a terra terá fome e sede de ouvir da palavra de Deus. Pastor Adelino pregou isso lá na nossa consagração, quinta-feira.
Eles não vão suportar ouvir a sã doutrina, né, Pierre? Mas eles vão ter sede assim mesmo. É difícil entrar, mas eles estão lá, sedentos, secos, procurando a presença de Deus. O Senhor é pão para matar a fome, querido. Na nossa oração nós precisamos pedir: Deus, entra na minha vida, mata a minha sede, mata a minha fome, Senhor. Eu tenho sede de justiça, eu tenho sede do Senhor, eu tenho sede da sua palavra. Vem, mata a minha sede. Eu ouvi falar que fome, você até engana ela, mas sede é implacável. Né? Quando você tem sede, você morre. Quando você tem fome, você acaba morrendo, mas demora um pouco mais. O teu corpo precisa de água, assim como o Espírito precisa da água espiritual que o Senhor Jesus tem para nós. Para a samaritana, lá no capítulo 4 de João, ele fala assim: olha, se vocês beberem, se você beber da água que eu lhe der, fará uma fonte dentro de você. Sabe o que é isso? Não vai faltar água, Gustavo. Não vai faltar água para matar a tua sede espiritual. Não vai faltar água para matar a tua sede de justiça. Aleluias. Continuando ali, pede-se perdão, que é concedido condicionalmente. Novamente, Jesus fala sobre perdão. O Sermão do Monte é recheado de perdão. Né? E aqui o Senhor Jesus fala assim: olha, você consegue perdoar o teu irmão? É assim que eu vou te perdoar. Na mesma medida que você perdoar o teu irmão, é da mesma forma eu vou te perdoar. Ah, mas eu li que o Senhor é misericordioso, Ele é justo, Ele é fiel para perdoar os pecados. Mas Ele já disse: se nós não perdoarmos aos homens, Ele também não nos perdoará. Se nós temos o coração endurecido para o perdão, não teremos perdão. Se não formos misericordiosos, não seremos dignos de misericórdia. Então a nossa oração, ela precisa ser totalmente recheada de ações. Se falamos que amamos, nós precisamos amar mesmo. Se falamos que perdoamos, nós precisamos perdoar mesmo. Se falamos que queremos alguma coisa de bem para as pessoas, nós precisamos fazer esse bem por elas. E termina falando sobre a oração também, que o Senhor nos livre do mal. Mas que mal é esse? A gente pensa assim: não, que nos livre do Zorra Total, que nos livre da novela das 9, que nos livre do que mais? Do Pânico na TV, que nos livre da Malhação. Não está falando de nada externo não, querido. Sabe esse mal aqui? Esse mal está dentro de você. Ele diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Da onde vem a tentação, querido? A tentação vem do diabo, que ele lança dentro de nós para que nós venhamos a pecar. O pecado que opera em mim, esse faz eu pecar. Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Porém, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Por culpa do pecado que habita em mim. Sabe qual é o pecado? Dar lugar à tentação. Dar lugar ao mal que brota de dentro de nós. Muitos pensam assim: se Deus é tão bom, por que Ele deixou que fosse criado o mal? Porque não foi Ele que criou o mal, querido. Nós vemos na palavra do Senhor que o mal foi criado no coração de Lúcifer. Quando ele quis ser maior do que Deus, ali o mal foi criado. A inveja foi criada. O pecado foi gerado no coração de Lúcifer. Em Deus não há maldade, querido. E por isso nós pedimos: Senhor, livra da nossa carne. Livra do mal. Livra daquilo que nos consome, daquilo que faz desaparecer a glória de Deus da nossa vida. Vem nos limpar, nos livra.
E aí Jesus começa a falar do jejum. O jejum vem para te fortalecer, querido. Então pratique o jejum. Tem muita gente que usa o jejum para cura, né? Ele faz o jejum prolongado lá e de repente as bactérias vão morrendo e tudo mais, né? Tem até livros que mencionam a respeito disso. Porém, o jejum que Jesus estava trazendo não era dessa forma para o corpo apenas. Os judeus, sim, eles faziam algo para a purificação do corpo. Né? Quer ficar com a tua pressão legalzinha assim? Né? Tem gente que não consegue comer, né? Ficar sem comer. Porque se ela fica sem comer, de repente a pressão baixa igual. Né? Ah, vou morrer! Estou morrendo. Porém, né? Os judeus eles usavam o jejum para a purificação do seu corpo, não a purificação da alma. Mas Jesus vem e fala assim, olha, vocês precisam jejuar. Só que tem um detalhe, quando vocês forem jejuar, da mesma forma que vocês devem fazer na oração, não para aparecer, né? Que imagine só aquele cabelão despenteado, né? Aquele rosto mal lavado, aquela cara triste, e você fala aleluia, irmão, e ele cai com seu mau hálito. Né? O que está acontecendo, irmão? Não tinha água lá na sua casa? Não, eu estou de jejum. Jesus ele fala assim, não, faz o seguinte, vai lá, unge a tua cabeça. Sabe o que é ungir a cabeça nos dias de hoje? Pega o teu gelzinho, passa lá e faz o topetão. Né? Passa lá ou faz aquele arrepiadinho do Neymar, né? Não, Neymar não, né? Faz aquele arrepiadinho, aquele bonitinho, e daí sai da tua casa lindão. Escova teu dente, né? Veste a tua melhor roupa e vai louvando a Deus, sem que ninguém saiba. Não precisa fazer alarde nenhum, porque isso aí é só você e Deus. É um negócio que é só você e Deus. Você não precisa fazer isso para pagar a promessa e nem para ter crédito com Deus. Muito menos crédito com os homens. Porque isso não vai ter valor nenhum na tua vida espiritual. Mas o Senhor Jesus ensina a jejuar aqui, para que Deus possa falar com você. Ele diz assim, olha, o Pai que te vê em secreto, te recompensará. Ah, pastor, mas você disse aqui que não é para a gente buscar alguma coisa através do jejum. A principal coisa que nós buscamos através do jejum é a resposta de Deus. Para que Deus fale, para que os nossos ouvidos espirituais estejam sensíveis. E aí o Senhor responde aquilo que nós precisamos. A maior recompensa, porque há uma recompensa, mas a maior recompensa está em Deus, em nós. Muitos falam, quando eu pergunto assim, mas por que você está seguindo a Jesus? Ah, porque eu quero ir para o céu. Amém. Mas você está esperando mais alguma coisa? E normalmente falam, eu estou esperando um galardão. Nem sabe o que é o galardão, né? Nem sabe o que é o galardão e eu estou esperando um tal de galardão aí. Você sabe o que é galardão, pelo menos para você falar que está esperando galardão? Eu já ouvi falar que são como patentes do exército. Aí você chega lá e daí tem algumas condecorações. Porém, eu ouço mensagens que falam assim, não, lá no céu todos nós vamos ser iguais, então para que patente? Então para que uma condecoração? Se nós vamos ser todos iguais, todos vão servir uns aos outros, para que isso? O maior galardão que nós temos é Deus dentro de nós. E desde o princípio esse era o galardão que Deus queria dar para cada um de nós. Pastor, o que o Senhor está falando? Eu estou falando o que está escrito lá em Gênesis. Quando Deus fala a Abraão, olha, eu serei o seu Deus e eu serei o seu maior galardão. Eu serei o seu galardão. Imagine só. Alguém miserável igual eu e você ali. Tendo Deus como recompensa.
tendo ao Senhor na nossa vida, tendo o Senhor na nossa boca, tendo o Senhor nos nossos olhos, tendo o Senhor dentro da nossa casa. Aleluias! Não falta luz, não falta conhecimento, não falta vida, não falta água, não falta alimento, não falta vestimenta, não falta nada. Por quê? Porque Deus está na minha vida. Esse é o maior galardão que eu posso esperar de Deus, a presença dEle na minha vida. Normalmente, jejuamos por uma resposta urgente de Deus. Então fazemos isso para que o nosso coração esteja quebrantado para receber a voz dEle. Mas e quanto aos tesouros, o que Ele diz? Quando a gente fala em tesouro, a gente já pensa em, lá vai o pastor falar de oferta, falar de dízimo. Hoje não é o dia, querido. Hoje não é o dia. Se você estava interessado em saber o que é o dízimo, saber o que é oferta, né? Hoje não é o dia. Eu estou falando de um tesouro mais excelente. E o tesouro é o teu tempo, que é muito mais importante do que o teu dízimo. O teu tempo, que é muito mais importante do que a tua oferta. O tesouro que você ajunta na presença de Deus. Eu falava para o Pedro Henrique, e dizia para ele assim, olha, o dízimo, Pedro Henrique, é algo que a gente faz para as bênçãos aqui, materiais. Se você der o teu dízimo, vai te fazer mais salvo. Mas se você não der, te faz menos salvo? É claro. É uma ordem que o Senhor nos deu. E se não somos dizimistas, nós somos desobedientes. Né? Para não falar o que Malaquias disse. Tá? Somos desobedientes, digamos assim. Né? Quando não damos o nosso dízimo, somos apenas desobedientes. Desobediente tem parte no céu? Não. Então não dar o dízimo me faz menos salvo. Porém, dar o dízimo não me faz mais salvo. Mas eu estou falando de um tesouro muito mais importante do que esse. Porque se nós dermos o nosso dízimo e não dermos o nosso tempo ao Senhor, de nada vale. Temos bênçãos materiais, a nossa casa é abençoada, né? As coisas correm bem para nós, o Senhor repreende o devorador da casa. Porém, o mais importante não acontece. Nós precisamos ajuntar tesouro no céu. E daí tem aqueles lobos em pele de cordeiro que falam assim, traga os seus dízimos, traga as suas ofertas, compre o seu terreno no céu. Já teve isso na minha história, eu já ouvi isso. Pastores que estavam vendendo um terreno no céu. A gente não tem dinheiro nem para comprar um terreno no cemitério, vai comprar um terreno no céu, querido. Tem gente que mora num barraco a vida inteira para morar numa mansão no fim da vida. Nós não temos dinheiro nem para comprar uma casa aqui, quanto mais no céu. O nosso dinheiro não pode comprar a nossa salvação. O nosso dinheiro não vai comprar o nosso lugar lá no céu. É só Jesus Cristo que pagou o preço, e pagou o preço suficiente para que nós pudéssemos ter vida nele e irmos para o céu. Portanto, o nosso maior tesouro é o tempo que o Senhor tem dado para nós. Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Você já percebeu que quando você ama uma coisa, você dá mais atenção? Você já percebeu que quando você não quer saber de alguma coisa, você simplesmente não dá atenção? A minha esposa sabe muito disso na minha vida e eu na vida dela. Quando é uma coisa que os dois estão assim, afinzão mesmo. Né? A gente conversa e os dois estão naquela tensão, né? Vamos fazer, vamos acontecer, que beleza, vamos lá e fazer. Aquela coisa linda, acontece, né? Mas de repente é uma coisa que o pastor Abner não gosta, e vem a pastora Michele e fala, amor, eu estava pensando naquele negócio, assim, eu vou falar como aquele negócio que você não gosta, tá? Aquele negócio que você não gosta. Tá bom? E ela ficou ali 2 horas conversando comigo e eu só ouvia. Por quê? Porque o meu coração não estava naquilo. Da mesma forma, alguma coisa que eu falo que ela não gosta, ela só escuta. E nada acontece.
acontece. Por quê? Porque o coração não está naquilo. Mas e no que se diz respeito ao que é a obra de Deus? Para nós aqui, vamos entrar num exemplo. Porque casal, a gente pensa assim, não, isso é coisa que só acontece com casal, né? Mas pense só, você é noiva de Cristo, certo? E o Senhor, por vezes, pede coisas para a sua noiva que a sua noiva não gosta de fazer. E daí você, como noiva de Cristo, só ouve Jesus falar. E Deus está falando com você aqui, olha, você precisa orar, você precisa jejuar, e você está ouvindo. Você precisa dar tempo na palavra, e você ouvindo. Daí termina o culto, vai o irmão, a paz do Senhor, querido, estava uma benção a palavra, né? E você diz assim, palavra? Que palavra? Teve palavra hoje? Né? Nós precisamos dar importância àquilo que o Senhor tem falado para nós. Depois diz que ninguém pode servir a dois senhores. E aqui cabe muito no que acontece nos dias de hoje. Qual que é o senhor desse século, querido? Dinheiro. Tá? Estamos excluindo o diabo um pouquinho, tá? Fica de folga o diabo um pouquinho. Tá? É o dinheiro. Certo? O senhor desse século é o dinheiro. Tudo se faz para ganhar dinheiro. Né? Dinheiro aqui, dinheiro ali, dinheiro lá. E daí a gente pensa assim, bem, eu preciso comer. Comer você compra com oração, você chega lá no mercado assim, né? Chega no mercado do lado do caixa assim, e daí ele fala, olha, R$300 a sua compra. Senhor amado, paga agora, Senhor. Paga agora, passa o cartão celestial e paga agora, Senhor. Não é dessa forma. Ô Senhor, vai pagando agora. Não é dessa forma, a gente precisa trabalhar para comer, não é verdade? Né? Mas o teu estômago não é teu Deus. O teu trabalho não é teu Deus. E a tua carteira não é teu Deus. O teu dinheiro não é teu Deus. Ou seja, o que nós lemos lá na oração, que nós precisamos colocar o domínio e o poder na mão de quem? Na mão de Deus. E daí por vezes a gente coloca o domínio e o poder na mão do dinheiro. Não, eu não posso servir a Deus porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não posso fazer alguma coisa porque eu não tenho dinheiro. Eu marquei alguns exemplos aqui. Daquele que serve a Deus de uma forma exemplar, quando desempregado. Porém, quando o empregado diz, não tenho tempo para as coisas de Deus. Querido, eu, pastor Abner, assim, não fiquem bravos comigo. Mas eu já fiz mais de uma vez. Eu orei por pessoas para que elas estivessem sendo empregadas. Que elas estavam ali e choravam na presença de Deus, estavam buscando. E as pessoas começaram a trabalhar. Mas passou um mês, passou 2 meses, eu não via mais essa pessoa servindo ao Senhor. Então eu começava a orar. Senhor, tira o emprego dessa pessoa. Senhor, tira o emprego dessa pessoa, porque senão ela vai perder a salvação. Tira. Está tirando ela da sua casa, está tirando ela dos afazeres. Ela fazia tanto para o Senhor, agora não faz nada. Porque, estou cansado. Não tenho condição, o meu tempo, olha, eu volto do serviço às 7h30 da noite. Onde já se viu 8 horas está na igreja. Onde já se viu, né, num culto de quarta-feira. Eu ir para a igreja ainda, eu acordo cedo amanhã. Ah, é? Então o Senhor vai deixar você dormir mais um pouquinho. Né? Tiramos o emprego, você serve a Deus verdadeiramente. Serve a Deus com mais vigor, assim. Né? Outro exemplo. Porém, aqui, ou daquele que diz, não posso realizar o que Deus me pede, pois estou trabalhando para ganhar meu ganha-pão, esquecendo que quem me dá o pão é o Senhor. Você na tua oração, você não diz assim, Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E daí você pensa assim, não, quem tem que ir atrás do meu pão sou eu. Realmente, querido, você precisa ir trabalhar.
mas Ele não é o teu Senhor. Deus continua sendo o teu Senhor quando você está trabalhando? Deus continua sendo o seu Senhor quando você tem o teu dinheirinho dentro do bolso? Por muitas vezes a nossa vida não prospera, a nossa vida não enriquece, porque o nosso coração está inclinado para essas coisas. E daí, em vez de nós tratarmos o Senhor como Senhor da nossa vida, nós tratamos o dinheiro como um Senhor da nossa vida e somos escravos dele. Já não podemos mais servir a Deus, porque senão perdemos o emprego, né, Bié? Qual é mais fácil? Pegar e vestir o chapeuzinho do caipira lá, a camisa xadrezinha, em adoração a João Batista? Ou dizer assim, olha, eu não vou colocar porque meu Deus não permite que eu faça adoração a outros deuses. E eu sei que no original dessa festa é adoração a outros deuses. Então eu não vou colocar o chapeuzinho de caipira e não vou colocar a minha roupa. Não vou colocar essa roupa quadriculada aí. Mas disseram para ele assim, mas você vai perder o emprego. Não interessa. E eu sei quem é meu Senhor. Eu sei quem me dirige. Nós precisamos ser inteligentes nessa parte também. Quem é que dirige a sua vida? É claro, nós pensamos assim, mas o mercado não está adorando o João Batista. Mas na essência da festa está. Mas a escola do meu filho não está adorando o João Batista. Mas na essência da festa está. Se nós fôssemos ver tantas festas aí, o casamento não era feito. Tinha tantas outras festas que a gente não fazia, porque é tudo festa pagã. Porém, nós precisamos estar firmes na fé em nosso coração. Firmes em nossa fé para fazermos a vontade do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor e não o dinheiro. Ou seja, se estão perseguindo você e dizendo assim, olha, você precisa mentir, porque senão você vai perder o teu emprego. Querido, olha para Deus. Você precisa passar o outro para trás, porque senão você vai perder o teu emprego. Querido, olha para Deus. Olha para o Senhor. Quem é o teu Senhor? É o teu dinheiro ou é Deus? Nós não precisamos passar ninguém para trás. Aleluia. Diz também que não devemos estar ansiosos por coisa alguma, pelo que nós vamos vestir, ou comer, ou beber. Porque o Senhor cuida das aves e elas não trabalham. O Senhor cuida dos animais. Tem muita gente que dá mais importância aos animais do que ao homem, Porém a Bíblia aqui, Jesus está dizendo assim, vós sois mais importantes do que eles. E Deus olha para você e não deixa faltar nada para você. Pastor, não é o que está acontecendo na minha vida. Coloca o Senhor como o Senhor da sua vida e você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mesmo que às vezes esteja faltando arroz, mas você come feijão. Não é assim, David? Mesmo que às vezes esteja faltando fubá, você come farinha de milho. Está faltando a carne, come o frango inteiro, antes de nascer. Pega lá o zoiudão, faz aquele ovinho frito, bem gostoso. E come aquele frango inteiro ali, todo estrelado. Que delícia. O Senhor, Ele providencia todas as coisas. De repente troca o ovo para comprar farinha. Dá uma lasanha para vir um gás. A minha cunhada, ela faz bastante isso. Ela mora lá no sítio e daí ela troca galinha, troca essas coisas assim para os apetrechos. Ele sabe o que nós precisamos. Às vezes a gente fica pensando assim, Deus se esqueceu de mim. Não, você que se esqueceu de orar. Você se esqueceu de dar toda a honra e toda a glória a Ele no momento oportuno. Por vezes parece que vai demorar. Eu falei para a Michelle bem assim, ela veio e disse assim a semana passada, acabou o gás. Eu falei, tá bom, fazemos no micro-ondas. Daí lá, mas eu não sei fazer no micro-ondas, você faz então. Eu faço. Fui lá, peguei o arroz, peguei a batata, peguei tudo que tinha lá, fiz lá um cozido no micro-ondas. A gente comeu aquele dia, foi uma delícia.
Foi mesmo, gente. Talvez você não goste de comida do micro-ondas, mas eu sou criado na era do micro-ondas. Eu sou criado aí, então eu sei fazer bastante coisa no micro-ondas. Daí fiz tudo, aquela janta ali, e a gente comeu na janta, comeu no almoço, né? E na outra noite, lá estava a provisão. Alguém ofertou sobre a nossa vida, nós fomos, compramos o gás, e ela falou assim, ó, essa aqui é para vocês comprarem o gás. E daí você pensa assim, são pessoas da sua família. É, da minha família e da igreja. Alguém que viu a necessidade que nós tínhamos e operou conforme o coração de Deus e abençoou a nossa vida. E daí a corrente vai indo embora. Sabe o que aconteceu no outro dia? Essa pessoa vai para o seu trabalho e ela vende muito mais do que normalmente ela vendia, que até o seu chefe fica assim. E ela recebe uma comissão enorme. Deus pode fazer essas coisas? É claro que Ele pode fazer. Mas primeiro nós precisamos colocar toda a nossa confiança no nosso Senhor. Isso será acrescentado quando buscarmos a sua vontade, pois é ela que determina o que é melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós. E acima de todo o melhor que Ele pode nos dar, o melhor é Ele próprio. E para encerrar essa mensagem, Gênesis capítulo 15, versículo 1, quando Ele fala com Abraão, Ele diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Amém? Se você espera a recompensa do Senhor, a maior recompensa é Deus na tua vida, porque todas as coisas são acrescentadas quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus. Amém? Através da nossa oração, através do nosso jejum, através do nosso tesouro maior na presença do Senhor, que é o nosso tempo. Amém?